A síndrome do X frágil é uma condição genética e hereditária, responsável por um grande número de casos de deficiência intelectual e distúrbios do comportamento que afeta 1 em cada 2.000 homens e 1 em cada 4.000 mulheres. A síndrome é causada por mutações do gene FRM1, presentes numa falha que recebeu o nome de sítio frágil, localizada na extremidade do braço longo do cromossomo X. A alteração faz com que esse gene deixe de codificar em níveis adequados a proteína FMRP, essencial para o desenvolvimento das conexões entre as células nervosas e a maturação das sinapses. A menor prevalência da doença em mulheres ocorre pois... Então, pessoal, aqui ele está falando, né, que essa doença afeta 1 em cada 2.000 homens e 1 em 4.000 mulheres. E ele quer que a gente explique isso. Então, a doença chama do X frágil porque essa falha, né, é uma doença genética, cuja falha está localizada no braço longo do cromossomo X. Então, o que a gente precisa de lembrar, pessoal? Uma mulher, ela é caracterizada por XX, ou seja, ela tem 2 cópias desse cromossomo X. Enquanto os homens têm uma única cópia, ele é XY. Então, o Y vem sempre do pai, né? E o X veio da mãe. Nesse caso aqui, vem um X do pai, porque todo homem tem um X, e vem um X da mãe, ok? Então, o que caracteriza ser homem ou ser mulher é a presença de 1 ou 2 cópias desse X. E aí ele quer que a gente explique, então, essa menor prevalência da doença. Então, a prevalência, o impacto da mutação desse gene FMR1, ele pode ser menor em mulheres porque elas têm 2 cópias desses genes. Então, nas mulheres, a presença desse segundo cromossomo X funcional pode compensar, em parte, os defeitos, né, do cromossomo portador da mutação. Então, é assim. Então, vamos supor que esse aqui é o cromossomo mutado, então esse aqui também está mutado. O homem, ele só tem um X, então ele só tem a cópia mutada. A mulher tem a cópia mutada, mas ela tem essa cópia perfeita. Então, esse lugar aqui, né, que seria o braço longo ali, essa aqui está em características sem a mutação, ok? Então, ela poderia mascarar esses efeitos, né? Então, é quase como se um sustentasse o do outro, ok? Então, embora um dos cromossomos possa estar comprometido pela mutação, o outro X não está mutado, né? Então, ele ainda pode expressar em níveis funcionais essas proteínas aí que ele citou, que são necessárias para atenuar a manifestação dos sintomas. Então, a nossa resposta tem que estar ligada a isso, ok? Então, a menor prevalência da doença tem a ver porque as mulheres produzem menos estrogênio? Não, a gente não está falando aqui de uma doença que tem a ver com o estrogênio, que é um hormônio, ok? Então, nada aqui do estrogênio está diretamente relacionado ao funcionamento desse gene. Letra B, apresentam 2 cromossomos X? Exatamente, essa é a nossa resposta. O fato de ter 2, a cópia, então, que não é mutada, pode suprir a necessidade dessas proteínas ou pelo menos atenuar os efeitos da doença do X frágil. Letra C, tem mais cromossomos somáticos? Não, né, pessoal? Então, tanto homens e mulheres têm 22 pares de cromossomos somáticos e 1 par sexual, ok? Letra D, possuem um outro tipo de mutação? Bom, gente, essa tá errada porque a gente não tá, né, nessa discussão aqui do X frágil, a gente não tá falando nenhum outro tipo de mutação compensatória. Então, tanto homens e mulheres apresentam a mesma quantidade de cromossomos autossômicos aí e a gente não tá abordando mutação neles, tá? Letra E, sintetizam menos proteínas mutantes. Gente, essa tá errada porque o texto tá informando que a mutação causa diminuição da proteína FMRP, né? Mas não que ela gera uma versão alterada da proteína, tranquilo? Então, o processo de tradução, ele não é afetado, né, pela mutação. Você não tem versões variadas de proteínas. Você tem a não formação dessas proteínas ou em baixa quantidade, beleza? Por isso, nossa resposta, letra B.